Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje eu vou continuar falando de São Tomás de Aquino. Dessa vez eu vou tratar sobre a providência de Deus. Bom, em primeiro lugar é importante entender o que seria a providência divina. O que significa isso? Deus ser providente, haver uma providência divina universal. Isso nada mais é do que dizer que há no intelecto divino as razões de todas as coisas enquanto ordenadas a seus fins devidos. Porque as coisas não são apenas o que elas são, não são apenas substâncias soltas, mas são substâncias teleologicamente ordenadas, ou seja, substâncias ordenadas a uma finalidade. E todas essas ordenações de todas as coisas externas a Deus, enquanto presentes na mente de Deus, é chamada de providência divina universal. Bom, Tomás de Aquino inicia essa questão tratando do assunto de se há ou não, se convém ou não afirmar uma providência em Deus. E a resposta, como vocês devem imaginar, é positiva. Porque, ora, não só a substância das coisas é um bem, mas também a ordenação dessa substância à sua finalidade. Porque, como eu havia dito, as coisas não são substâncias soltas, isoladas, sem relações com o que lhes cerca. Por exemplo, o homem não é só uma substância humana, mas é também uma substância que está ordenada à felicidade, que está ordenada à beatitude. E essa ordenação faz parte do bem que constitui o homem. E ora, uma vez que Deus é causa universal de todo bem, e o é mediante o intelecto, porque caso contrário Deus careceria de inteligência e seria inferior até mesmo ao homem, o que é uma coisa absurda, tudo aquilo que ele realiza de bom está contido como uma razão nele próprio. Toda a bondade das coisas externas a Deus está contida em Deus como algo inteligido. E ora, como a bondade inclui também essa ordenação, todas as ordenações de todas as coisas boas que constituem todo o universo estão presentes em Deus. Portanto, convém sim afirmar uma providência de Deus, afirmar que em Deus há as razões de ordenação de cada coisa a seu fim devido. E bom, Tomás de Aquino agora prossegue questionando se todas as coisas estão sujeitas a essa providência que convém a Deus, ou apenas as coisas mais elevadas, apenas as coisas universais, as coisas perfeitas, ao passo que nas particulares outra ordem imperaria. E, bom, alguns filósofos afirmaram que seria desse jeito, porque perceberam que nas coisas universais, como o cosmo, ou mesmo os universais, de fato, as formas universais, não haveria imperfeições, não haveria o mal. Ao passo que entre as coisas particulares o mal se daria, a imperfeição se daria. Então, como não seria possível para eles que um agente perfeito, um ordenador perfeito, tivesse como resultado de sua ordenação um mundo imperfeito, eles afirmaram que esse mundo imperfeito, que esse mundo com males, não seria resultado de um ordenador perfeito, mas de uma outra coisa. Então, por isso, alguns filósofos antigos rejeitaram a ideia de que todo o cosmo e todas as coisas individualmente tomadas estivessem sob a providência de Deus, a providência de um Deus bom e perfeito. E aqui a questão é facilmente resolvida, em primeira instância, pelo que a gente disse antes. Porque, ora, se é fato que essas coisas, mesmo as coisas particulares, mesmo as coisas individuais, estão ordenadas a algo, e essa ordenação faz parte do bem próprio dela, e Deus, sendo a fonte do bem, cria todas as coisas boas, então concluiríamos com facilidade que Deus é também o providente, mesmo para as coisas particulares. Porque, caso contrário, estaríamos afirmando que Deus não seria a fonte do bem delas, mas sim uma outra coisa, uma coisa diferente de Deus. Já entraríamos aqui no dualismo, que é uma coisa absurda filosoficamente. Então, mesmo as coisas particulares têm a sua ordenação, que em si é uma coisa boa, oriunda de Deus. Portanto, Deus é providente mesmo
para com as coisas particulares, nas quais há, vez ou outra, imperfeições. E aqui Tomás de Aquino coloca uma questão que é muito importante para a teologia cristã, que é a questão do mal. Como é possível que Deus, sendo onipotente e bom, ainda assim seja criador de um mundo no qual esteja presente o mal, no qual estejam presentes coisas más? E a resposta para isso se dá mediante uma elucidação entre a diferença quando uma coisa particular cuida de uma outra coisa particular e de quando Deus, como causa universal, realiza sua providência universal. E a diferença entre essas duas coisas consiste no seguinte: em se tratando de uma causa particular, cuidando de uma outra coisa, ela sempre vai buscar eliminar a deficiência que acomete a coisa cuidada, na medida de suas capacidades. Então, uma mãe sempre vai buscar alimentar o filho e assim por diante. Sempre a causa universal busca, no mais das vezes, eliminar a deficiência da coisa cuidada. Agora, em se tratando da providência divina, que é universal, então Deus é o cuidador de todo o cosmo universalmente tomado, ele não está visando apenas o bem particular, mas o bem universal. Portanto, em certos casos, Deus permite o mal particular para que se manifeste o bem universal. E aqui Tomás de Aquino usa dois exemplos principais, que é um exemplo no âmbito natural e um outro exemplo no âmbito moral, mostrando que em ambos os casos a mesma ordem, a mesma lei universal impera. E para o exemplo no caso natural, Tomás de Aquino faz uso de um leão. Ora, o leão, se não houvesse mortes de animais, ele não existiria. A existência do leão é condicionada pela morte de outros animais, assim como a morte de outros animais corrobora para a natureza, corrobora para que outras formas surjam na natureza. Portanto, Deus permite esses males para que outros venham, para que a ordem do cosmo prevaleça. E um exemplo no âmbito moral seria a perseguição dos mártires. Sem os tiranos, se Deus não permitisse os tiranos, não se manifestaria a paciência dos mártires. Paciência essa que muitas vezes é até causa de conversão de outras pessoas até hoje. Quantas pessoas não se convertem lendo a história dos mártires? E ora, a conversão de outras pessoas e mesmo a manifestação da graça divina neles supera infinitamente o bem de sua própria morte, que foi permitida por Deus. Então Deus permite a perseguição dos tiranos e extrai desse mal bens infinitamente superiores, a conversão de várias pessoas, a exaltação da graça divina, a paciência dos mártires. Então, mesmo nesse caso moral, há essa mesma regra. Deus permite para extrair bens superiores. E Tomás de Aquino conclui essa questão citando o próprio Agostinho, dizendo justamente isso. Então, essa seria a resposta do mal em um sentido mais completo, mesmo para Santo Agostinho. Bom, depois de responder essa questão, Tomás de Aquino se questiona se a providência divina se estende imediatamente a todas as coisas ou então mediatamente. E ele o faz de uma maneira breve, dizendo que, como todas as razões pré-existem em Deus, então a providência divina se estende imediatamente a todas as coisas, sem nenhum tipo de meio. E aqui ele faz uma distinção interessante para compreendermos isso, porque alguns poderiam pensar que aqui Tomás de Aquino estaria excluindo causas secundárias, estaria excluindo qualquer tipo de causa segunda e afirmando apenas Deus como a causa primeira e única. Então, para esclarecer esse ponto, Tomás de Aquino faz a distinção entre providência divina e governo divino. E a distinção consiste no fato de que, enquanto a providência consiste em Deus possuir as razões das ordenações de maneira prévia, o governo consistiria em Deus executar essas mesmas razões. Então, o governo consiste na execução daquilo que é concebido pela providência.
enquanto a providência possui as razões das coisas, o governo diz respeito às suas execuções. Então, em se tratando da providência, não há qualquer tipo de meio pelo qual Deus opere, porque ele conhece imediatamente todas as razões. No entanto, quando se trata do governo, pode sim acontecer que as coisas sejam realizadas de maneira imediata. Então, Deus, através de uma causa secundária, realiza uma outra coisa, por sua vez pode realizar uma outra coisa que já havia desde o início sido imediatamente concebida pela providência. Mas enquanto o governo de todas as coisas, Deus as realiza de maneira imediata, ordenando a causa segunda e assim por diante. Então, o governo de Deus não se estende de maneira imediata a todas as coisas, porque ele faz uso de causas secundárias, mas sim a providência. E aí ele coloca uma questão interessante, uma objeção interessante a esse ponto, que seria de que cabe ao rei mandar súditos para realizar as coisas que deseja. E aí aquela distinção anterior cabe muito bem, porque cabe de fato ao rei enviar súditos para fazer aquilo que ele deseja, porém não cabe ao rei carecer da razão daquelas coisas que serão feitas por seus súditos. Mesmo que o rei realize uma coisa mediante um súdito, ele sabe o que será realizado. Então, de maneira análoga a isso, Deus sabe tudo o que será realizado, tem providência imediata de todas as coisas, ainda que algumas coisas sejam realizadas mediante causas secundárias. E bom, como uma última questão, Tomás de Aquino se questiona, Tomás de Aquino vai investigar se a providência divina impõe ou não necessidade a todas as coisas. Porque, ora, como a providência divina se estende a todas as coisas, poderíamos pensar à primeira vista que o fato de que Deus ordena todas as coisas ao seu fim seria ao mesmo tempo algo que imporia necessidade a todas elas. Então todas as coisas aconteceriam necessariamente, todos os efeitos aconteceriam necessariamente, pois todos eles foram antes pré-determinados na providência divina. E a resposta de São Tomás de Aquino é que não é o caso. E a razão é a seguinte: a providência divina inclui a ordenação de causas aos efeitos. Porém, Deus não só inclui em sua providência essa ordem, como também inclui o modo dessa ordem. Ou seja, Deus em sua providência não só decide que tal coisa estará ordenada a uma outra coisa, mas também o modo pelo qual essas duas coisas estarão ordenadas. Seja ele necessário, seja ele contingente. Então, o fato de Deus realizar essa ordenação de maneira certeira não implica que, em se tratando da causa próxima, essa execução da causalidade não se manifeste de maneira contingente. Por exemplo, embora Deus em sua providência tenha ordenado que o homem faça tal coisa, essa ordenação não se dá de maneira a violar o livre-arbítrio do homem, que é um exemplo que o próprio Tomás de Aquino faz. Porque o livre-arbítrio do homem enquanto causa próxima é uma causa contingente. Porém, como Deus já viu todas as coisas e pré-ordenou todas as coisas, mesmo sabendo do ser do efeito, conhecendo o resultado de todas as ações, então Deus também pode predeterminar que aquilo ocorresse de maneira contingente, em se tratando da causa próxima. O que é uma coisa um tanto complicada, pode levar a várias confusões. Mas a distinção fundamental aqui que Tomás de Aquino está colocando é a distinção entre a consideração da causa remota, que é Deus, ou seja, a causa distante, a causa primeira, e a causa próxima. Em consideração à causa próxima, é possível que haja a contingência, porque não necessariamente essa causa próxima foi ordenada por Deus ao seu efeito de maneira necessária, mas muitas vezes, como no caso da vontade do homem, de maneira contingente. Então, apesar de ser certeira a ordenação divina e Deus já saber tudo o que vai acontecer, mesmo das causas contingentes, isso não elimina a contingência da causa. Isso entra em uma questão
de distinguir a potencialidade da causa. E para isso a gente tem que considerar o próprio homem, para as coisas ficarem mais claras. O próprio homem, em sua potencialidade, ele não inclui nenhum tipo de determinação que rompa a indiferenciativa do seu livre-arbítrio. Por exemplo, você pode querer fazer churrasco amanhã, ou então ir para uma festa amanhã. Isso é uma indiferença ativa. Ativa porque vai ser determinada por você mesmo. Porém, tudo isso já está sob o poder da providência divina. Não que Deus mesmo tenha rompido essa indiferença por você e escolhido por você, destruindo seu livre-arbítrio, mas porque ele ordenou de maneira livre o que aconteceria. Então Deus sabe tudo o que vai acontecer, mesmo as coisas que vão acontecer de maneira contingente, e ordena também todas elas de acordo com o modo que lhes é devido. Então, por exemplo, imagina que você decidia uma festa e lá você vai encontrar uma pessoa que estava precisando de um conselho. E aí, mediante esse conselho, essa pessoa consegue evitar alguma dificuldade que Deus não queria que ela passasse. Tudo isso está sob a providência divina, mas você não deixou de escolher ir até aquele lugar de maneira livre. Então, com relação a você, isso foi um ato contingente, mas não deixa de ser uma coisa certeira com relação à providência de Deus. E aqui entra também uma questão que é um pouco fora disso, entra mais na presciência divina, mas que cabe já tratar aqui para tornar o ponto mais claro, que seria como o fato de que Deus sabe qual é a escolha livre que o homem tomará, não faz com que essa escolha deixe de ser livre. Porque, ora, se essa escolha não pode ser diferente, porque Deus já previu que ela será assim e não de outro jeito, essa escolha também não pode ser livre. Aí aqui a gente entra na consideração a respeito da natureza de Deus. Porque o efeito realizado de maneira livre pelo homem pode ser considerado de dois modos. De um modo, enquanto está na sua causa livre. De outro modo, enquanto é em si mesmo, enquanto se atualizou ou não se atualizou. Em relação ao efeito enquanto presente na causa livre, ele de fato pode ser ou não ser. Então, na potência do homem, está presente tanto a capacidade de ir à festa quanto a capacidade de fazer um churrasco amanhã. São duas possibilidades contraditórias, que enquanto tais podem ser ou não ser, porque está no poder do homem fazê-lo ou não. Agora, quando o homem realiza aquela ação, quando o homem opta por, digamos, fazer um churrasco amanhã, aquilo já está dado, aquilo já está atualizado. Então, enquanto tal, aquilo já é. Não mais é um não ser possível, mas é um ser. E como tal, não pode ser e não ser simultaneamente. Ou algo é, ou algo não é. Não tem como algo ser e não ser ao mesmo tempo. Então, quando o efeito, mesmo o efeito que provém de uma causa contingente, é considerado em si próprio, ele não é mais contingente, mas na medida em que ele é necessário. Todas as coisas podem ser vistas sob essa dualidade, contingência e necessidade. Poder ser ou não ser, e enquanto é, não poder mais não ser. Por exemplo, se eu decido correr agora, eu posso parar de correr, porém eu não posso, enquanto eu estou correndo, deixar de correr simultaneamente. Que seria uma coisa absurda, eu correria e não correria ao mesmo tempo. Então as coisas, enquanto tais, são certas e são necessárias. E ora, como Deus é fonte de todas as coisas, tanto do ser presente quanto do ser futuro, ele conhece todas as coisas, não somente enquanto estão em suas causas, segundo as quais podem ser ou não ser, mas também segundo são em si mesmas, segundo o que são em si mesmas. E nesse aspecto, como a gente sabe, há necessidade. Então, embora a providência divina pressuponha um conhecimento de coisas livres, de coisas que podem ser ou não ser, isso de maneira nenhuma rompe o fato de que as coisas poderiam em suas causas ser ou não ser. Portanto, isso de maneira nenhuma rompe a liberdade ou a contingência dos atos. Por meio disso, então, é estabelecido que a providência divina não impõe necessidade
a todas as coisas que lhe estão submetidas, a menos que Deus queira que o modo pelo qual aquilo que ele ordenou se realize seja um modo necessário e não um modo contingente. Tudo isso está sob a ordem da providência divina. Ela não só deseja que uma coisa se realize, mas também determina o modo pelo qual aquilo irá se realizar. Bom, desse modo, Tomás de Aquino fecha a questão da providência de Deus, o fato de Deus conter as razões de ordenação de todas as coisas em seu intelecto de maneira prévia. Qualquer sugestão ou pontuação ao que foi dito, sintam-se livres para falar nos comentários. Sugestões de vídeos futuros, seja o que for. E é isso, até a próxima.